nós já fizemos um estudo na sala. Ele estudou características da obsessão simples e obsessão, escolho da mediunidade. No livro dos médiuns, no capítulo 23. Quem é o grupo 1? O meu item foi o 238. Nesse item falou sobre que o médium tem que ter consciência que a obsessão ela acontece geralmente no trabalho, que interrompe algumas comunicações que ela pode atrapalhar. E que isso pode até tirar a verdade de algumas comunicações, elas podem se tornar duvidosas. E obsessão simples. Na obsessão simples, o médium ele tem o controle, ele tem a consciência que ele está sendo assediado e esse tipo de obsessão também pode acontecer em casos de formas ruidosas, tipo batidas, alguns ruídos. E no item 242, que é o escolho da mediunidade, é que o problema da obsessão ela pode acontecer com todos os tipos de médium, não importa se é um médium que começou agora ou se é um médium que está no trabalho faz alguns anos. É preciso estudar, tem que saber reconhecer que está com problema e principalmente a pessoa tem que pedir ajuda para alguém. E é necessário estar sempre em vigília e reconhecer que pode acontecer com qualquer tipo de médium. Isso mesmo. Então, gente, na 238, ele fala assim que na obsessão simples, o médium, ele sabe, ele percebe que está sendo obsediado. Então, ele tem toda a consciência de si mesmo. Ele percebe que aquele espírito o está incomodando, pedindo dele fazer boas comunicações, dele fazer boas psicografias. Percebe que só aquele espírito quer comunicar-se por ele. Então, ele tem toda essa condição, essa percepção que está sendo obsidiado. Ele sabe disso e cabe a ele se ver livre dessa obsessão. Né? De que maneira que ele vai fazer? É buscando estudo, buscando a moralização, buscando a sua reforma íntima, né? Provando para aquele espírito que aquele espírito não pode enganá-lo, né? Que aquele espírito vai perceber a sua boa vontade, vai perceber a sua vontade de melhorar, a sua melhoria íntima, e a partir daí ele se afasta desse espírito, porque o médium ele eleva o seu padrão vibratório e aquele espírito não alcança ele mais para que ele possa influenciar os pensamentos e o que o médium quer escrever. Então essa é a obsessão simples. No escolho da mediunidade é bem isso mesmo, né? Quer dizer, uma das maiores dificuldades é a identificação dos espíritos e a obsessão. Todo médium pode ser obsidiado um dia. E acontece mais a miúde das vezes. O importante é que o médium reconheça, né, que ele fique com essa obsessão simples, reconheça e não deixe que ela evolua porque ele não consegue perceber no momento e nem consegue combater em si mesmo as dificuldades que o espírito encontra para provocar nele uma obsessão mais grave. Né? Então, é isso. O grupo 2, características da fascinação. Como se reconhece a obsessão? Todos eles estudaram no livro dos médiuns, no capítulo 23 também. Pessoal, boa noite. Bom, nosso grupo, eu estudo aí das características da fascinação do item 239. Como se reconhece a obsessão do item 243, nós fizemos um resumo onde englobasse os dois temas.
caso, na fascinação, o espírito obsessor ele é mais sutil, assim, ele é envolvente, ele envolve o médium de modo a paralisar o pensamento dele. Ele conquista o médium e faz de modo que ele não admite de forma alguma que está sob o jugo da fascinação. Em algumas situações ele chega a expor o médium ao ridículo. E mesmo sendo ridícula a situação, o médium ainda assim não admite. O espírito que expõe o médium à fascinação, ele é extremamente hábil e profundamente hipócrita. Ele chega a usar inclusive o nome de Jesus Cristo, de Deus, de personalidades, e ele faz geralmente com que o médium se afaste das pessoas que podem e querem o ajudar. O modo como ele age gera uma ilusão que se apresenta de forma tão real que o médium que segue o médium e ele não percebe que está sob tal condição. Outro ponto importante que a gente viu é que qualquer médium pode ser sujeito a tal infortúnio, sim, independente de classe social, escolaridade, tempo de caminhada da doutrina. O espírito causador da obsessão e fascinação, por consequência, geralmente ele é bastante persistente. Ele vai alimentando o ego do médium com elogios pessoais, e sempre que o médium recebe alguma crítica, ele recepciona essa crítica de forma negativa, e isso vai fazendo com que ele se afaste das pessoas que querem o ajudar. O Gerson, eu vou citar um exemplo que eu achei bastante elucidativo no nosso estudo, que às vezes esse nível de fascinação e de obsessão, as características conjuntas, chegam a acontecer inclusive constrangimentos físicos, né, que dominam a vontade do médium e o levam a agir exatamente como o espírito quer. Um exemplo que ele citou e que eu achei tanto quanto forte o exemplo de um médium que conscientemente não tinha afinidade com certa pessoa, mas ele era envolvido de tal forma que ele chegava a se declarar para aquela pessoa como se de fato ele gostasse dela, mesmo não gostando. E isso foi muito forte. Essas foram as características que a gente estudou. Então, a gente, vamos fazer aqui um paralelo. Então, tem a obsessão simples, que é aquela que a gente consegue facilmente perceber, e a fascinação que o médium não percebe, ele fica fascinado, envolvido mentalmente por um espírito, e esse espírito ardilosamente vai envolvendo ele e fazendo com que ele acredite em tudo que o espírito fale para ele, passe como comunicação ou mesmo fale. Ele não consegue nem mesmo ouvir os companheiros de grupo, porque ele acha que os companheiros estão contrários a ele e ao espírito que está falando. Então, normalmente ele se isola, ele fica recebendo sozinho as comunicações do espírito que o está fascinando. Então, a gente percebe que a obsessão simples é uma obsessão fácil de se libertar. Fácil, entre aspas, desde que o médium tenha vontade, desejo de se libertar dela e se esforce para tanto. A fascinação já não, porque o médium não percebe que está obsidiado. Então há necessidade de terceiros ajudá-lo a se libertar disso. Então é muito complicado. E os espíritos que fazem essa obsessão são diversos também. Na obsessão simples é mais um espírito incômodo, que fica incomodamente atrapalhando o médium. Já o espírito que faz a obsessão por fascinação já é um espírito inteligente, ardiloso, ele tem um plano já preparado em sua mente para fazer. Às vezes ele faz parte de uma equipe de obsessores, não é ele sozinho. Então já é uma obsessão mais difícil de ser trabalhada. E nem por isso nós, médiuns, estamos livres de
passar por ela. Então, por isso, a gente tem que fazer algumas... A gente tem que ter alguns cuidados para a gente não se deixar envolver. Então, trabalhar sempre em grupo, buscar sempre o estudo. A partir do momento que você percebeu alguma diferença em você, que você ainda não está fascinado, mas buscar ajuda em grupo. Se o grupo perceber que está acontecendo alguma coisa, ajudar aquele médium. Então, tudo isso a gente tem que buscar ajuda, porque é uma obsessão difícil, pertinaz mesmo, para que a gente possa se libertar. O grupo 3, característica da subjugação. Possessão e subjugação. Subjugação moral é uma espécie de opressão que paralisa a vontade e o faz agir a seu malgrado, de sua vontade. O subjugado passa a ter uma espécie de ilusão contra a sua vontade. Ela acredita em uma espécie de fascinação. Ela acredita que é dela mesma o que ela está sentindo. A subjugação corporal vai às vezes mais longe. Faz muitas vezes com que sobre essa possessão, agir contra a sua vontade, ajoelhando em locais públicos, indevidos, beijando o chão, em locais públicos, né? Porque quem sofre essa ação, ela é sobre o corpo, que ele age contra a sua vontade. Geralmente essas pessoas passam por loucos. A pessoa que está sob esse tipo de subjugação tem plena consciência, ele sabe que é a vontade dele. A possessão e a subjugação é a mesma coisa. Não é senão obsediados, subjugados e fascinados. Deixou-se de usar a palavra possessão, primeiro porque não existe seres eternamente maus, e segundo, o obsessor não toma posse do obsediado, ele age só sobre o espírito. Então, vocês podem perceber que a obsessão, a gente pode perceber que é um crescente, né? Começa ali com aquela obsessão simples, aquela obsessão que a criatura tem desejo de escrever. Vamos falar como Kardec fala, ele fala a respeito da psicografia, a respeito da mediunidade praticada lá no centro espírita. Então, a obsessão simples é aquele desejo que o médium tem de escrever a qualquer momento, a qualquer hora, aquele espírito que está sempre escrevendo por ele. Depois, a fascinação é aquele que o médium consegue enganar, né, o espírito, consegue ludibriar, consegue envolvê-lo de modo que ele fique cego, enceguecido por todos aqueles conceitos que o espírito está trazendo para ele. Depois vem a possessão. A possessão moral e corporal. Então, tudo que acompanha isso. Então, é aquele sentimento que ele tem. Ele não quer sentir, mas ele sente. Ele não quer falar maledicência, mas daqui a pouco ele já está falando, sem que ele mesmo queira. E a corporal, aqueles movimentos involuntários, né? A gente vai falar qual será a mais grave, né? Kardec ele fala assim que é a fascinação, porque a fascinação, o espírito, o médium não se apercebe que está obsediado, ele não aceita que está, então ele não busca o tratamento. Muitas vezes, a grande maioria das vezes, aquele que está obsediado por subjugação, ele sabe que está subjugado, ele não quer fazer, mas malgrado o seu, ele tem aqueles movimentos, ele tem aquelas ideias, ele tem aqueles ímpetos de fazer. Então, ele busca ajuda, e se ele não busca, as pessoas percebem muito rapidamente, porque ele é dado como uma pessoa louca, sai do comum, exatamente.
Então, se eu não der um passo para cá e um para cá, então ninguém vai perceber muito que eu estou. Só eu. Né? Então, a subjugação é mais fácil de ser percebida, combatida, e o próprio médico não quer ela. Então, ele se esforça para se ter livre disso. E na vacinação, muitas vezes não. Né? Muitas vezes não, ele não percebe. Grupo 4, motivos da obsessão. E obsessão e evangelho. Ajeita o microfone direitinho, viu? O ajeito, Gente, caiu para a gente a questão 245 e 246, em que o Allan Kardec fala sobre os motivos, as causas da obsessão. A gente tem que ter sempre em mente que os espíritos são homens fora do corpo, e como homens, eles têm todos os defeitos e perfeições que nós mesmos temos. Então, se nós vemos na sociedade motivos de perseguição por inveja, por ódio, por raiva, por despeito, por simples divertimento de perturbar, né? Então a gente pode esperar a mesma coisa dos espíritos, porque eles nada mais são do que homens desencarnados, né? Então ele conta pra gente que então, inveja, sentimento de covardia, isso leva o espírito a buscar atazanar, atrapalhar a vida de um homem encarnado. Num estudo mais para trás, a gente observou a diferença entre obsessão e influência, né? Então, que a obsessão seria uma influência mais permanente, mais motivada, um sentimento mais intenso contra o obsediado. E a influência seria uma coisa mais casual. O Kardec menciona para a gente a respeito dos obsessores sem maldade, que são espíritos, né, como foi dito pelos colegas antes, que têm interesse em expor suas ideias, têm prazer em receber atenção, em ter uma plateia à sua disposição, e por orgulho, eles conduzem, muitas vezes, uma casa espírita inteira, influenciando o médium, que se tornou receptivo a ele, né, com todas aquelas influências de não aceitar as críticas, ele omite inteligentemente maus conselhos que ele poderia dar para disfarçar a sua real intenção, que é de monopolizar a ideia. A gente pode observar a importância, nesse contexto, do espírita se habituar a frequentar mais de uma casa. Embora ele possa ser mais ligado a uma delas, se você tiver uma exposição maior, trabalhos diferentes, pessoas diferentes, que expõem de forma diferente o mesmo assunto, a gente pode observar, juntamente com o estudo pessoal, quando ocorre algum desvio, né? Porque se nós frequentarmos sempre o mesmo lugar, sempre os mesmos livros, sempre as mesmas metodologias, né? Muitas vezes a gente fica insensível a essas mudanças, a gente se acostuma com aquele ambiente e não enxerga, muitas vezes, algum desvio que está ocorrendo ali, né? Então é interessante a gente poder fazer essa avaliação para poder observar, porque eu já tive a oportunidade de frequentar uma casa em que a gente observou um médium que dava uma comunicação, uma vez, uma psicofonia, em que ele dava um caráter de ineditismo, ou seja, parecia uma comunicação inédita, mas na verdade ele estava declamando uma passagem de um livro psicografado pelo Chico. Então, quem chegasse na casa e não conhecesse, realmente uma mensagem inédita, muito bonita, mas não só por não ser uma mensagem inédita, mas a forma como estava sendo passada era uma forma cansativa, uma forma pedante e extremamente vagarosa. Então, assim, tornava uma coisa desagradável, embora o teor fosse bom, né? Então, assim, sem querer julgar o meu irmão, mas deu a impressão de estar vendo ali alguma coisa estranha, né? Uma outra lição que caiu para a gente foi do livro Seara dos Médiuns, uma lição que o Emmanuel, na psicografia do Chico,
descreve alguns tipos de obsessão, mas no final ele conclui apontando o interesse humanitário da doutrina espírita pelos processos obsessivos, pelo socorro aos processos obsessivos de qualquer procedência. Então a gente discutiu no grupo a forma como a doutrina espírita trata os processos obsessivos, porque o Espiritismo enxerga o obsessor como um irmão e não como um inimigo, né? Ele também nos coloca, desperta a consciência de que nós podemos vir a ser obsessores também, né? Então, se nós desencarnarmos sem esclarecimento, sem buscarmos nos melhorar, a gente chega do lado de lá, talvez até mesmo na condição de obsessores daqueles com os quais nós nos afinizamos. Então, ele mostra que a doutrina espírita sempre tratou a obsessão de forma carinhosa, de forma respeitável, sempre criou uma forma de você abordar o obsessor e não de afastá-lo, mas sim tratá-lo, né? Diferente do que a gente vê nas outras culturas que, por ignorância, fazem de forma violenta, né? Ou até a própria ciência trata de forma, através dos remédios, né? E levam muitas vezes a pessoa a ter uma vida ruim em função do medicamento que ela Isso mesmo, a obsessão do Evangelho trata bem isso, né? Que nós devemos tratar o nosso irmão obsessor. É engraçado falar assim, né, irmão obsessor, mas aquela criatura que está num processo obsessivo, no papel de obsessor, como uma criatura que sofre tanto ou mais do que aquele que está sendo obsidiado. E quando eu iniciei na doutrina espírita, eu participei de um poema em que um dos coordenadores era uma pessoa assim, simples, mas simples no sentido de falar mais de muita cultura espírita, ele conhecia muito o espiritismo, ele brincava muito assim com a gente, ele disse assim: se a gente conhecesse o drama do obsessor, a gente ia torcer para o obsessor e não para o obsidiado, né? Quando a gente vai estudar mais profundamente a história daquela criatura que está trazendo a obsessão para uma outra pessoa, a gente vai perceber que ele é vítima numa outra encarnação, na grande maioria das vezes, né? O que não justifica, mas o que a gente compreende. E na reunião de desobsessão a gente aborda muito isso. Nós não estamos aqui para te afastar. Nós não queremos que você vá embora. Nós queremos que você fique conosco e que se trate conosco, né? No momento você não pode esquecer o que aconteceu no passado. Mas deixe por enquanto por aqui. Segue a sua caminhada. Quando você tiver mais condição, você retorna a esse problema. E é assim que a gente faz com as pessoas, não é? Existem problemas que a gente não consegue resolver de imediato, mas a gente segue a vida da gente. Mais adiante, a gente mais maduro, já mais curado das feridas, a gente pode retornar àquele problema e resolvê-lo de uma maneira melhor para a gente mesmo e para outra criatura. E é esse o convite da doutrina dos Espíritos, né? No trato com a obsessão. E na grande maioria das vezes, o obsessor é o grande mestre que a gente tem, porque ele nos faz despertar a respeito das dificuldades que nós temos agora, das que tivemos no passado e que ainda carregamos. Porque se a gente está carregando o problema do passado para cá, é porque ele não foi resolvido lá no passado. Porque se ele tivesse sido resolvido lá, a gente não carregaria ele para cá. Então a gente precisa fazer uma mudança na nossa conduta moral, na nossa conduta espiritual, no nosso sentimento.